amados, dando continuidade a essa série de lições bíblicas, de 13 lições. Semana passada ministrei sobre a lição 8, que nos falou sobre a disciplina da igreja. E nesta semana, esta pré-aula, né, porque a aula será ministrada presencialmente no dia 3 de março, no domingo. Então, a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, não perca esse trimestre aí, esse primeiro trimestre de 2024, falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, agora falando sobre o batismo, né? O que é batismo? Não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, compartilhe, participe aí do canal. Sua participação é muito importante no canal. Então vamos lá. Lição de número 9. Texto áureo, está em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 11, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observamos que leitura bíblica em classe aqui, todos os termos aqui abordados, as palavras, as frases, têm um sentido espiritual, um sentido bíblico de comparação da morte e ressurreição de Cristo. Então assim trazendo também para o batismo. Então nós temos aqui a nossa introdução e a palavra-chave. A palavra-chave é batismo. Então, vamos definir a palavra batismo. É a palavra grega baptizo, vem do grego baptizo, e significa imergir, mergulhar. Então fica bem claro que o batismo certamente é por imersão. Então a palavra sugere isso. Então mergulho, não é? O corpo inteiro sendo mergulhado em águas, não é? Simbolicamente, né? Então ele é mergulhado em águas mesmo, literalmente, e aí sai da água, né? Então é como se estivesse sepultando o velho homem, né? Ou mulher, né? Velha mulher, significando a velha criatura, o velho homem, o homem do pecado, a mulher do pecado, e agora nascendo como uma nova criatura. Então, assim como Cristo morreu
e ressuscitou, né? Então, dando aí esse entender, né? Essa figura de linguagem. Então, vamos lá. Nessa lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Tópico de número 1. Pressupostos bíblicos. Pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo. Codoutrinários do batismo. Subtópico 1. O batismo visto como sacramento. A origem de um erro. Então já fica bem claro aqui que o batismo não é um sacramento, ok? A tradição católica e alguns segmentos de protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu lá para 350, 430 DC, quer dizer, depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual independentemente da fé e de quem o pratica. Esse entendimento teológico, doutrinário, define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Desta forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação, o que não é verdade, certo? Subtópico 2. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Neste caso, o batismo deveria ser administrado a eles, para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Quer dizer, não os estorveis, ou não os impeçais de vir a mim, em outra tradução, não é? Para não impedir as crianças de ir até Cristo. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Mateus 16, versículo 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, deixando aqui um resumo para esse primeiro tópico, o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. O exemplo disso é que está escrito nos evangelhos que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Então, o batismo, ele sugere o arrependimento dos pecados para ser batizado. Jesus não precisaria ser batizado, mas ele foi batizado por João Batista para dar o exemplo. Não que ele tivesse pecado,
Então, se o próprio Jesus foi batizado, isso mostra que todos precisam ser batizados em águas, como um ritual e uma ordenança bíblica. Tópico de número 2, o símbolo e o propósito do batismo. Subtópico 1. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Desta forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo, o que eu falei no início. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Subtópico 2. O propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. Então esse é o propósito do batismo. É um testemunho, testemunhar publicamente, testemunhar para as pessoas a fé cristã, que verdadeiramente nós temos fé em Cristo, nos convertemos, nos arrependemos dos pecados e agora assumimos um compromisso com Cristo. Prosseguindo. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos capítulo 2, versículo 41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses 2, versículo 6. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Atos 8, 12, Atos 16, versículo 14 e 15. Subtópico 3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1, epístola, lá pertinho do Apocalipse. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito, quer dizer, o pecado é vencido quando andamos no Espírito. Isso não quer dizer que ao ser batizado, que estaremos vacinados contra o pecado e não iremos mais pecar. Não é? Não, de forma alguma. Nós precisamos procurar andar em Espírito, né? Orar, meditar na palavra, vigiar. Então está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, as cobiças da carne. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então, é necessário romper com o mundo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ou vai perder a vida eterna. Qualquer que quiser aproveitar do mundo com as suas concupiscências, viver uma vida de pecado, dando vazão à carne, pecando deliberadamente, vai perder a vida eterna. Mas quem nesse mundo perder a sua vida, isso quer dizer renunciar
o pecado da carne, as concupiscências, os prazeres, então esse alcançará a vida eterna em Cristo Jesus. Então precisa se ter uma decisão. Não vale a pena viver nessa vida passageira, não é? Uma vida deliberada de pecado e perder uma eternidade, perder a vida eterna, após passar dessa vida, entrar em condenação. Então isso não compensa. O que compensa mesmo é se esforçar e aceitar Cristo Jesus e procurar ao máximo viver em obediência à palavra de Deus. Prosseguindo. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo, conforme já falei anteriormente. Resumindo esse tópico 2, o batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Tópico de número 3, a fórmula e o método do batismo. Forma trinitária do batismo. Então, a palavra trinitária, ela tem a ver com 3. Né? Então, vamos ver isso aqui. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade. Então, daí o nome trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então fica bem claro que não são 3 deuses, mas são 3 pessoas da Trindade, porém uma só essência. Um só Deus. Então, concluindo, Deus é uno e é trino ao mesmo tempo. É um e é 3. Então, é 3 em 1. Assim como a água, ela tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. No entanto, a essência é água. Nos 3 estados, ela continua sendo água. Isso para nós termos um entendimento melhor aí do que seja a Trindade. Então, a própria natureza já nos traz explicações sobre Deus. Tá? Deus já deixou muita coisa para nós aí discernirmos bem a sua palavra e quem ele é. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo. Subtópico de número 2, forma herética do batismo. Então, é heresia sobre o batismo. Então, sabemos que heresia são ensinos contrários à palavra de Deus. Então, daí chamamos de heresia, ou ensinos heréticos. Fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a forma trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, quer dizer, da moda, né? Inventando moda. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitária. Atos, capítulo 2, 38, 19, 5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Subtópico 3, imersão. O método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato, quer dizer, jogar água sobre a pessoa, respingar água sobre a pessoa. Então isso é aspersão e não imersão, como falamos já anteriormente, até a origem da palavra batismo, que a pessoa precisa mergulhar, isto é, imergir.
Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui sentido de mergulhar e submergir. Imergir e submergir, mesma coisa, mergulhar. Tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no ou dentro de Rio Jordão, dentro do Rio Jordão. Mateus capítulo 1, ou melhor, Marcos capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos capítulo 1, versículo 10. João batizava onde havia muita água. João capítulo 3, versículo 23. Então sugere claramente que Jesus saindo da água, porque ele foi mergulhado em água. Então, se João 3, 23 diz que Jesus batizava onde tinha muita água, por quê? Porque ia onde tem muita água, né? Justamente lá no Rio Jordão, e entrava no rio e saía do rio, né? Então é porque o batismo era por imersão. Finalizando agora, resumindo o tópico 3, a fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos lá, conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Então, testemunhamos para o mundo que verdadeiramente nós fizemos um compromisso, uma aliança com Jesus, ok? Então, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilha. Sua participação no canal é muito importante, tá? Se inscrever é tão fácil, só tocar o dedinho lá, ó. Você que ainda não se inscreveu, tá aí, ó. No seu YouTube tá aí, inscrever. Você toca o dedinho lá e se inscreve, ok? Assim você estará me ajudando, crescendo no meu canal e também estará contribuindo também para que o YouTube indique para outras pessoas aí, ok? Para que outras pessoas sejam edificadas e assim você estará ganhando também galardão, tá? Diante de Deus, ok? Você estará me ajudando a trabalhar para Jesus, ok? Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e semana que vem, se Deus permitir, lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Aleluia! Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.